Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Conosco hoje está assim o trio completo, né? Esse aqui é o Alexandre, eu sou o Lúcio e esse aqui é o Ricardo. Nós vamos então agora pegar a linha da lição, nós estamos na 9ª lição, a segunda viagem missionária de Paulo, e vamos explorar aqui algumas entrelinhas, né? Sobre essa questão do Espírito de Jesus. Quem será que é esse Espírito de Jesus? E não só isso, né, que é só um detalhezinho, né, que a gente estava discutindo aqui, mas também nós vamos pegar todas as partes aonde Paulo passou, o contexto histórico desses locais, quais eram as culturas envolvidas nesse momento e também naquele momento histórico, ok, pessoal? Os filósofos. Os filósofos, né, das escolas filosóficas lá. Então, pessoal, tem muita coisa aqui para você aprender. E antes de nós entrarmos aqui um pouco nos assuntos, nas entrelinhas, nós gostaríamos de destacar aqui alguns comentários. Vou pedir licença aqui para vocês. Então acompanhem lá no canal, nós temos várias pessoas que nos seguem há muito tempo, né, e nos comentam, muito bom, parabéns. Wilson Nemes comentou conosco. O segundo comentário dele diz assim: hoje temos mais ou menos proporcional o batismo para os judeus. Se ele não se tornar cristão, não se salvará para muitos, né? Ele falando sobre a questão como o cristão pode tornar o batismo. Salvação, né? É em Cristo. Isso, exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é condição de salvação. A Betânia Magalhães comentou conosco, o João Cavaco sempre comentando conosco, também colocando alguns pontos de vistas. O Wellington Carniato Camargo de Oliveira, parabéns pelo comentário, valeu Wellington. Kátia Chaves, Deus abençoe a vida de vocês, como é bom participar desse projeto e é muito prazeroso estudar com vocês. Obrigado, Kátia. Maria José Alves comentou: obrigado por lembrar de dar o joinha, gostei tanto do vídeo que a gente acaba esquecendo, né, de dar o joinha. O joinha é muito importante, pessoal. Inclusive, deixa eu voltar aqui, nós temos, né, 2 grupos no WhatsApp. Aqui embaixo na descrição tem como você entrar no primeiro grupo é mais agitado, e o segundo grupo nós vamos tentar deixar ele mais tranquilo, né, Ricardo? É a intenção. Porque às vezes a pessoa está entrando nos 2 grupos. A intenção não é você estar nos 2 grupos, a intenção é você escolher. No grupo 1, mais agitado, troca de materiais e tudo mais, e no grupo 2, somente coisa do canal, mais tranquilo, aquela pessoa que quer só mesmo receber os alertas sobre a questão do canal. Beleza, pessoal? Então está aí, ó. Se você tem vários comentários também colocaram aqui, como entrar, né, no grupo, tem na descrição, tá, pessoal? Vocês mandaram até o número aqui de telefone, mas eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar, você escolhe em qual grupo você quer entrar, no número 1, mais agitado, ou no número 2, mais tranquilo. Eu queria colocar aqui, né, o Dario Moura comentou: para quem desejar para fins de recapitulação, de algum modo, ele sugere lá que o filme de Lutero, né, sobre o que nós comentamos. Então, tá vendo? O pessoal vai comentando, ele vai adicionando bastante coisa sobre a lição. E fica aqui de forma pública, porque no YouTube todo mundo aí que assistiu o vídeo pode ver. Carlu Miorim, né, pediu para colocar no WhatsApp. Stephens, muito bom. Maria Giovanni, deixa aqui o Marcelo Rocha: irmãos, a lição dessa semana requer uma leitura paralela. Ele coloca lá os capítulos 5 e 8 de Hebreus. Vocês são tops. Denise Wilson, queria só, acho que a Marcela Santana comentou: super aula. De fato, assistir o filme de Mel Gibson não nos ajuda a entender nada, que é um comentário de uma fala nossa lá no vídeo. E queria aqui o Wagner Barros comentando com a gente. Ele faz um comentário interessante, que ele fala assim, ó: não é o idioma que salva, claro, mas entender a cultura hebraica, a sua escrita, facilita muito algumas indagações. E ele comenta que ele conseguiu resolver algumas indagações que o incomodava muito, estudando, se aprofundando, ok, pessoal? Então, só para quem não assistiu o vídeo, é porque a gente comentou que Ellen White ela não cita epistemologia hebraica, prefixo, elemento prefixado hebraico e tal, mas quem vai atrás disso e depois estuda Ellen White, você vê que existe uma sintonia. Existe uma sintonia, exatamente. Mesmo se ela citar, tem essa sintonia. E é legal porque, assim, ninguém está estudando mais a Bíblia para se salvar. A gente está estudando para compreender mais a Deus, e Deus nos deu o intelecto para usar. A gente vai passar a eternidade estudando, porque não começar agora. Exatamente. E um comentário, o último comentário que eu quero destacar, tem vários ainda lá no canal. O Carlos Sugita diz que o irmão dele, Marcelo, lá no Japão, está nos assistindo. Então, Marcelo, irmão do Carlos Sugita, um abraço. É um prazer ouvir isso, saber que esse ministério Entre Linhas está chegando aí do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo, literalmente, graças a essa internet, graças ao YouTube e principalmente graças a você que dá seu like, que comenta e faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, então ele vai sugerir esse conteúdo para outras pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo por fazer parte aí da família Entre Linhas. Bom, vamos então agora ao que interessa, que são as entrelinhas. Desculpa essa introdução muito longa. Na 9ª lição, então, a segunda viagem de Paulo, nós vamos trazer aqui alguns slides. O Ricardo preparou vários slides, o Alexandre também vai comentar aqui conosco
E vamos então já para o primeiro slide. Fiquem ligados, espero que seja muito útil também. E comentem, pessoal, é muito importante que você comente e não deixe seu like, beleza? Principalmente você do grupo do WhatsApp, deixe seu like lá. Temos poucos likes lá e temos quase 400 pessoas nos grupos. Falou? Então vamos aos slides. Então vamos lá, gente. Lição 9. Na lição anterior, na lição 8, nós falamos sobre o Concílio de Jerusalém. Então, para contextualizar, estamos seguindo a ordem narrativa do livro de Atos. Então agora a gente vai chegar aqui na segunda viagem de Paulo. Na lição do sábado vai falar sobre um desentendimento. E a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque agora aqui a lição vai começar Atos 16, 17 e 18. Para entender a raiz desse desentendimento, a gente tem que voltar no 13. Lá para a primeira viagem de Paulo. Nós temos que voltar lá para a primeira viagem de Paulo. Atos capítulo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João apartou-se deles, voltou para Jerusalém. Veja bem, na primeira viagem de Paulo, ele saiu aqui da Antioquia da Síria, foi para a ilha de Chipre, e daí ele foi em Salamina e aqui Pafos. Daqui eles partem e eles vão aqui para essa região aqui de Perge, aqui na Panfilha, na região da Panfilha. É a região grande da Galácia, né? Província da Galácia. Da Galácia no sentido político, né? Porque a Galácia no sentido étnico ela é mais aqui para cima. Tá, mas tudo bem, mas eles vão para essa região da Panfilha. Essa região aqui é uma região alagadiça. Então, em razão disso, acredita-se que o apóstolo Paulo e João, nessa primeira viagem missionária, ficaram doentes. Uma febre do pântano. Provavelmente malária, uma febre do pântano. Só que o apóstolo Paulo é fora da casinha, fora de série, diferente. E ele não vamos embora. E dentro dessa hipótese, sabemos efetivamente que João parte deles e volta. Isso a gente sabe. Mas provavelmente porque pegou a mesma doença que o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo já é um ser mais casca grossa, vamos dizer assim, e ele segue. E a mágoa fica, já explicamos que viagem nessa época era diferente, não é simplesmente, não vai dar para ir de carro com você e rachar gasolina. Não é tão simples, o Alexandre até comentou a questão de alimento. Então veja bem. E o Espírito de Profecia fala que ele guarda essa mágoa por muito tempo. E agora o apóstolo Paulo tem a ideia deles partirem para uma outra viagem. Mas João Marcos não vai. Eu não deixo ir comigo. Eu vou, mas ele não vai. O lado turrão já aparece, né? Percebe que Paulo não era uma pessoa tão fácil também. Ser humano, né? Ser humano, mas muito melhor do que a gente. Do que eu, por exemplo. Exatamente. Então veja bem. Então ter esse problema por causa disso daqui. A gente já falou em outros vídeos anteriores aqui, que não é que Deus coloca uma maldição, uma dificuldade na sua vida para que você se edifique. Não, mas Deus, Ele é onipotente. Ele pode converter aquilo que poderia ser algo destrutivo em algo produtivo. Aquilo que era maldição vira bênção. Vamos pensar o Balaão, né? Que foi amaldiçoar e da boca de Balaão só saía bênção. Sim. E a gente vê aqui que isso acabou, esse desentendimento acabou se convertendo em bênção. Por quê? Antes era um grupo, e agora são dois. O apóstolo Paulo vai seguir por aqui, vai seguir por terra, vai passar pela terra dele, vai passar por Tarso. Ele parte com Silas e Barnabé, que é da parentela de João, segue daqui da Antioquia e volta aqui para Chipre. E a gente não tem a narrativa do que aconteceu por lá, com Barnabé mas sabemos que João Marcos cresceu muito espiritualmente. Foi útil porque depois o próprio Paulo elogia João Marcos. Sim. Né? E a gente sabe que foi produtivo, né? E que ele cresceu espiritualmente. Sobre essa segunda viagem, é interessante que Paulo começa ela pensando numa segunda viagem meio humildezinha, né? A ideia dele era ir para as igrejas da região da província da Galácia, ficar ali, pregar por ali, dar um tempinho, reafirmar os irmãos na fé e depois voltar. Você inclusive falou, é ministério de... Paulo? Não, corta. Você falou ministério de... Conservação? Isso, vamos botar. O Alexandre, inclusive, comentou, usou um binômio, Ministério de Conservação. Ministério de Conservação. Então vamos lá, mas vamos seguir a viagem aqui. Atos 16:1. E chegou a Derbe e Listra. Aqui a gente vê, nessa região aqui em Listra, ele não tinha boas lembranças. Não tinha boas lembranças, né? A gente vê que o sujeito era casca grossa mesmo. Ele voltou para a cidade de onde foi apedrejado. Ele voltou para a cidade de onde ele foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade, dado como morto. Miraculosamente, ele não morreu, né? Então veja bem, essa região aqui,
Ó, a gente comentou que sai da Antioquia, passa por Tarso. Aqui é a terra dele, a cidade dele. Aqui de Tarso ele vai para Derbe e depois chega em Listra. Aqui é onde ele foi apedrejado e foi dado como morto e perseguido em todas as cidades. Depois ele volta para Icônio, onde também foi muito perseguido, e Antioquia da Psídia. Essa região aqui é a Galácia no sentido político, a província romana da Galácia, que muitos entendem que quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Gálatas, ele mandou aquela carta para esta região aqui. Então vamos lá. Eis que chegaram e estava ali também um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Só que esse Timóteo, ele tinha uma diferença com relação, mesmo ele sendo judeu, né, que ele era de mãe judia. Vamos para o próximo slide lá e vamos entender qual que era essa diferença de Timóteo com relação aos outros judeus. Coloquei aqui uma figura bem lúdica para entender a Brit Milá, né, que é a circuncisão. E Paulo quis que este fosse com ele e tomando circuncidou. E daí fica a pergunta, por quê? No próprio texto já vai trazer uma resposta que está no texto. Então não tem muito segredo, a gente pode trabalhar mais isso, mas veja bem, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Então a ideia dos judaizantes, Brit Milá para a salvação, foi por isso que Paulo circuncidou? Não. Timóteo? Não. Está escrito aqui, ó. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, para não causar escândalo e para não dificultar o evangelho. Nesse caso, o Timóteo ele seria visto pelos outros judeus como um judeu apóstata, vamos dizer assim, porque ele não era circuncidado. Então, ele não poderia entrar na sinagoga. Diferente de um gentio até, que um gentio piedoso seria melhor acolhido do que um judeu não circunciso. Era necessário que o Timóteo fosse circuncidado, não para ele ser salvo, nem para ele testemunhar para os gentios que tinham que se circuncidar também, nem para favorecer essa posição dos judeus, que era totalmente contrária à posição que o Paulo defendeu no Concílio de Jerusalém, né? Mas era necessário que ele fizesse isso para poder entrar na sinagoga, para poder pregar, para poder ser aceito pelos judeus. E eu tive que fiz uma explicação para uma escrita, né, com relação a Brit Milá, que eu vou só rapidamente, ó, Brit é uma palavra que significa aliança. Se a gente for, a tradução é aliança da circuncisão. Mas se for analisar as raízes, essa Brit aqui, ela é uma aliança que é uma palavra hebraica que ela tem uma raiz similar, da mesma família do cortar e do acordo. Está vinculada aos corbanotes, aos sacrifícios de cortar carne. Então tem toda uma vinculação, tanto conceitual, terminológica, com o pacto, com a aliança feita entre do Eterno, com o ser humano, e com aqueles atos simbólicos de cortar carne. E ali no caso, efetivamente, que há um corte de carne. Só que isso aqui é o Brit, é traduzido por aliança. E esse milá, que significa circuncisão, também está ligado, é uma palavra que também está ligado ao cortar. Só que analisando a etimologia, esse men aqui, esse lamed, a única diferença de mular, que tem um aleph aqui no lugar do yud, a única diferença, ou seja, é uma raiz parecida, e mular é ensino. E o fariseu, o purushim, que eles geralmente eram escribas, eram os que estudavam a Torá. Então veja bem, essa palavra aqui, mular, Brit, vem da mesma raiz de milá, da Brit Milá, ela está vinculada com o estudo. E aquilo que o apóstolo Paulo fala de santificação, de você introduzir o ensinamento na sua mente, vai gerar um conflito com o corpo, e daí o Espírito de Cristo vai escrever essa lei no seu coração. Aquilo que a gente chama de santificação é uma forma, um jogo de linguagem diferente para descrever a mesma coisa. Então essa Brit Milá é um símbolo, um testemunho que tinha um lembrete na sua própria carne, mas é algo maior. É você pegar a lei, você pegar toda a instrução, e toda a instrução não é só cumprir mandamento. Cristo está nessa instrução. O sacrifício expiatório de Cristo estava junto.
é você pegar tudo isso e você colocar na sua mente. Isso que é a verdadeira Brit Milá. O corte do prepúcio é só um lembrete na sua própria carne. Retoma aquele conceito que Paulo fala, incircunciso de coração. Incircunciso de coração. Então a Brit Milá é algo maior, ela nunca deixa, ela continua, nós continuamos tendo que fazer a Brit Milá, só que no seu sentido amplo, no seu sentido espiritual, no seu sentido escatológico. Tá, isso ele já era, mas para não causar o escândalo, ele foi lá e fez o corte literal, que é lembrete daquilo que é maior, que é Brit Milá, que é você introduzir a instrução, que é a Torá, na sua mente, e pedir para o Espírito escrevê-la no seu coração, ser circuncidado no coração. Então tá. Então, essa foi basicamente a lição de domingo, né? Isso. E aí chegamos na lição de segunda-feira. Segunda-feira. Vamos lá. Na lição de segunda-feira, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho antes de chegar em Filipos. Ah, tá certo. Finalzinho de domingo. Finalzinho ainda. Vamos lá. E passando pela Frígia, aqui a Frígia. Ó, veja bem, ele aqui Antioquia, da Síria, passa aqui pela Cilícia, aqui, na província da Cilícia, aqui em Tarso, chega nessa região da Galácia. Visita as igrejas que queria visitar. Visita as igrejas que queria visitar e agora chega aqui a Frígia. E aqui, logo aqui embaixo, que a gente tem as igrejas da Ásia. Quem está mais acostumado com o Apocalipse, é só lembrar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, aquelas igrejas do Apocalipse são essas da Ásia Menor aqui, ó. E é justamente, ó, a gente tem Éfeso aqui, ó. Inclusive, esses também aqui a gente tem Éfeso. E ele está na Frígia, e depois de passar pela província da Galácia, foram impedidos por Ruach HaKodesh, né, pelo Espírito de Santidade, Espírito Santo, de anunciar, de falarem a palavra da Ásia. Por alguma razão, que não sabemos, o texto não diz qual, aqui uma aplicação que pode ser feita na classe. Muitas vezes a gente... por que Deus não fez isso por mim? Por que Deus não fez aquilo? Por que tal ministério não foi para frente? Isso. Eu só queria pregar o evangelho ali, por que não deu certo? Por que não foi? Paulo não estava querendo algum objetivo egoísta ali. Ele queria dar para pegar, poxa. E o Espírito falou, não vai. Deus é onisciente. Então muitas vezes a gente está meio querendo se colocar no lugar de Deus. É preciso submissão. Depois, na terceira viagem, Paulo monta uma escola em Éfeso, né? E fica tempo ali, exatamente. Então não era o tempo dele ir para lá. Depois foi o tempo dele ir para lá. Nesse momento ele precisava ir para Macedônia, porque lá era necessário. Corinto precisava da presença de Paulo mais do que Éfeso nesse momento. Deus em sua onisciência sabe a hora, o local certo, o contexto, os eventos, tudo que estava acontecendo lá na Ásia. Deus sabia. Provavelmente, se o apóstolo Paulo fosse lá naquele momento, ia ter mais dificuldade. Então Deus Você sabe qual seria o desdobramento depois? Sim, Deus sabe. mas Deus sabe. Mas é interessante que depois desse momento de incerteza, Deus se manifesta para Paulo, né? E indica para Paulo qual é o caminho que ele deve seguir. E na terceira ele vai lá e fica muito tempo. Fica muito tempo. Então a aplicação prática é essa. Deus é onisciente, vamos ser submissos. Então vamos continuar. Aqui, o que acontece? Agora aqui tem um detalhe interessante, Atos 16, 7 e 8. E quando chegaram a Mícia, aqui ó, a gente falou aqui a gente tem a Psídia, aqui a gente tem a Frígia, e aqui em Mícia, logo depois aqui. Aqui a Ásia Menor, onde eles não passaram, eles contornaram. Intentaram para ir para Bitínia, eles tentaram para subir aqui, ó. Queriam ir para a região do Ponto, Mar Negro. Isso, onde Pedro escreveu cartas para... Né? Então, eles para subir por aqui. Mas o Espírito, e agora aqui é diferente. Lá é o Espírito Santo. E aqui é o Espírito de Jesus. Não lhe permitiu, e tendo passado por Mícia, desceram para Troade. E daí a gente tem duas possibilidades do porquê a diferença. Eu vou falar uma, deixando que vai falar outra. É pura e simplesmente um jogo de linguagem, porque o Espírito de Jesus, porque Jesus foi quem disse que ele mandaria um outro Consolador, Paráclitos. Seria um outro Consolador, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria o Espírito de Jesus fazendo menção à ordenança apostólica, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, segundo a ordenança apostólica, o plano de pregação do Evangelho de Cristo, não era o momento deles irem pregar para Bitínia e Ponto, onde Pedro já tinha ido. Era o momento deles irem pregar na região da Grécia. Era o momento de obedecer aquilo que Deus queria para eles, que era ir pregar para a região da Macedônia e da Grécia, que não estava inicialmente nos planos de Paulo, né? Mas tanto num quanto no outro, a pessoa desse Espírito é a mesma, que é a manifestação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele faz um jogo de linguagem semelhante.
ele utiliza inclusive 3. Ele fala em Espírito de Deus, ele fala no Espírito Santo e fala no Espírito de Cristo. Livro de Romanos, né? No livro de Romanos, exatamente. Livro de Romanos. Ele utiliza ele faz um jogo de linguagem também com isso, mas veja bem, isso em nada desmerece o pensamento... A pessoalidade do Espírito Santo. Exatamente. Vamos lá, vamos seguir aqui agora para o próximo slide. Agora aqui um outro ponto aqui. A questão de, olha, Atos dos Apóstolos 16:9. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui a expressão é Horeman. Eu coloquei aqui, veja bem, essa expressão, a gente vai lá na concordância exaustiva Strongers, define Horeman da seguinte maneira. Ó. Vista, visão, vem de Horeman, algo observado. É um espetáculo, especialmente sobrenatural. Especialmente sobrenatural. Eu coloquei um ponto de interrogação e uma setinha aqui. Quando a gente escuta a expressão visão, pode vir à mente o quê? Que ele estava sonhando. O texto não diz isso. É possível, mas não necessariamente assim. É possível, mas o texto não diz isso. Isso é só o que pode vir à nossa imagem. Visão. Ah, então ele teve uma visão. Ou ele teve uma visão lúcido acordado. Lúcido acordado. O texto só diz visão. Ele teve uma visão. E um outro ponto. Quando se analisa, por exemplo, transfiguração, é a mesma palavra Horeman. Lá no momento em que aparece para Jesus Moisés. Isso. E aqueles que entendem que Moisés não ressuscitou, seria um espírito, né? Eles falam que Horeman, na verdade, seria, como Horeman está ligado à visão, e eles pegam esse sobrenatural aqui e introduzem conceitos que são inadequados para justificar o que eles acreditam que Moisés não ressuscitou. E falam que esse Horeman aqui seria propriamente uma visão de algo que não existe. Algo uma visão material, de algo que não é material, vamos dizer assim. E esse termo, Horeman, ele é especialmente utilizado no contexto de sobrenatural. Necessariamente, esse sobrenatural não exclui de seu conceito algo material, algo concreto. Algo concreto. Nesse caso aqui, aparentemente não era algo vivo, esse homem não era Até porque não fala que esse homem foi para algum lugar depois, sim, que ele saiu, que ele desapareceu, que ele comeu com Paulo. Ninguém ofereceu para construir tenda para esse homem, que nem Pedro fez para Moisés, né? Então, o contexto era diferente. Exatamente, mas pegar esta palavra aqui, retirar daqui de Atos 16:9, para justificar lá atrás de que só porque a pessoa não acredita que Moisés ressuscitou, só que veja bem, tudo bem. E Elias? Elias não morreu. Elias estava lá em visão também, em Horeman. Ou Deus matou Elias para ele virar uma alma penada? Ou Deus ele falsificou um Elias holográfico. Não dá. Não faz sentido. Não faz sentido. É visão. Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Bom, vamos lá. Agora a gente chega na segunda-feira, finalmente a gente chega em Filipos. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia e, dia seguinte, para Neópolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. Finalmente chegam, né, onde falaram de chegar. É uma colônia e estiveram alguns dias nessa cidade. Bom, então a gente vê aqui em Filipos, olha, eles fundaram, após as primeiras conversões, a igreja local. E na casa de Lídia, uma viúva digna e generosa, que foi convertida e que foi uma pessoa importante para esse ministério. Mas um aspecto interessante aqui de Filipos é que eles não se reúnem nas sinagogas como se reuniam nos outros lugares. Esse outro quadro aqui. Ao invés de ir num lugar de reunião de judeus, eles vão num lugar de reunião de judeus. Isso, que não era uma construção fechada, mas era na beirada de um rio, né? Isso, eu vou explicar mais para frente o conceito de sinagoga. E que vocês vão entender melhor um pouco isso daqui. Porque o autor da lição, ele traz aqui na minha lição, que aqui, ó, veja bem, sempre que Paulo chegava a uma cidade, sua prática era visitar a sinagoga local no sábado, fim de testemunhar aos judeus. O fato é que em Filipos, ele e o seu grupo foram à beira de um rio. Provavelmente não tinha uma sinagoga, e essa beira de rio era o lugar onde os judeus se reuniam. Juntamente com algumas mulheres judias e gentias que tementes a Deus. Tá? Não tinha sinagoga no sentido
mais estreito. Mas quando eu explicar a etimologia da palavra sinagoga, a gente vai entender melhor um pouco isso daqui. Mas o detalhe interessante aqui é que, veja, o Paulo ele fez algo similar àquilo que Cristo fez em Samaria. Que lá em Samaria, primeira coisa que ele faz, judeu naquela época tinha, de certa forma, até asco de samaritano. E a mulher era tida como, vamos dizer assim, entre aspas, um ser de segunda classe. E ele vai ter com uma samaritana e com uma mulher. Paulo aqui, a gente vem ao longo da semana falando do evangelho levado a samaritanos, aqueles que eram excluídos. E depois o evangelho, é discutida essa questão do evangelho ser levado a gentios, e é discutida a questão que o Espírito Santo recai sobre gentios. E a gente vê aqui Paulo pregando para quem? Para mulheres. Para mulheres gentias. E num lugar que não tinha status. Sim. Num lugar que era improvisado. Dois pontos que eu quero ressaltar aqui. Primeiro ponto, a questão da simplicidade das pessoas. Levar o evangelho para pessoas mais simples. Filipos era uma região mais pobre do que o restante da Grécia. O que não quer dizer somente para pessoas mais simples, que depois no decorrer do texto a gente vai ver que ele não se restringe a isso. O evangelho é para todos, e a gente vê aqui uma parcela desse todos que era deixada de lado, né, de segundo plano por alguns. Então vamos lá, vamos para o próximo. Tá, agora aqui, em nome de Jesus Cristo, o que acontece aqui? Isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, temendo que saia dela. E na mesma hora saiu. O que acontece aqui? Havia uma vidente, né, que ela, na verdade, ela estava com um espírito lá dentro dela, alguma coisa. E ela ia atrás de Paulo, falando: isso. Esse homem é de Deus mesmo, ouçam aquilo que ele está falando. Infernizando. Ele está falando do céu. E é interessante, ela estava ali testemunhando de Paulo, né, falando que Paulo era de Deus. Mas tem um problema. Um dia Paulo iria embora daquela cidade. E quando ele fosse embora daquela cidade, toda a credibilidade que Paulo tinha construído seria transferida para ela. E ela que estava atrás de Paulo, testemunhando: Paulo é de Deus, Paulo é de Deus, Paulo é de Deus, ficaria como autoridade da igreja. E ela tinha um espírito... Tinha um espírito mau, ela era possessa. Um espírito mau dentro dela, que na verdade esse espírito mau, ele acabava se revertendo em benefícios econômicos para algumas pessoas daquela região. Ela era usada como vidente. Isso. E o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo fala em nome de Jesus, não é o apóstolo Paulo que faz, né? Obviamente ele é um enviado, ele é um xalia, ele é um apóstolo. Lembra também aquele momento, essas viagens todas lembram o momento em que Jesus manda os discípulos para pregar aos 40, né? Então, lembra de volta aquela associação, o Espírito de Jesus, a ideia de sair de duplas, de grupos e ir pregando. O apóstolo e o Espírito sai dela, só que o pessoal da região fica extremamente incomodado. Quem ganhava dinheiro com ela? Eram eles. E vão lá e pegam eles. Eu coloquei a imagem aqui deles presos e o tronco em cima para eles não saírem, só que tem mais detalhes na história. Eles são condenados e executados, já são achibatados ali mesmo, já apanham ali mesmo e depois são levados para o cárcere. Só que tem um pequeno problema. O apóstolo Paulo era romano, cidadania romana, e não só ele, né? Não só ele, não não podia fazer isso, né? Depois que deram a lição neles, vamos dizer assim, entre aspas, mandam para a cadeia e depois deixam um tempo lá, vamos deixar ele uma noite lá, e depois mandam libertar. Só que, antes disso, há um grande terremoto. E o detalhe aqui do terremoto, o apóstolo Paulo, ele não foge. Eles não fogem. E a gente lembra... Não só eles, os outros presos ficam. E a gente lembra e faz uma comparação com um outro terremoto. E uma outra pessoa estava presa, Pedro. Só que Pedro foge. Então, não é interessante na classe pegar essa história isolada e tentar criar uma regra moral. São situações diferentes. Em outro momento o anjo vem, pega Pedro pela mão e fala assim: vem Pedro. Exatamente. Não é que Pedro era covarde também. Não. Então, o anjo pega Pedro pela mão e põe ele para fora. Então vamos tomar cuidado de pegar só essa história aqui e querer criar uma aplicação moral,
porque tem uma outra história lá atrás que foi bem diferente, né? E o conduzido foi diferente. O propósito de Deus é diferente. Ele é para cada momento. Pedro seria executado. Primeira coisa que Pedro seria executado se ele não tivesse saído dali. Aqui era necessário que fosse feito testemunho para o carcereiro, em especial isso. Que estava a ponto de se matar, né? O carcereiro estava para se jogar em cima da espada. E o apóstolo Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. E o evangelho, mais uma vez, se ele é levado ao coração da pessoa por um enviado, por um Shalia e por uma obra miraculosa, porque naquela época era necessário, vamos dizer aquilo, no sentido de publicizar. É o tipo de informação que vai, só que se espalha rapidamente, independente de mídia, independente de internet, independente de qualquer coisa. Muita gente sentiu o tremor, muita gente ouviria falar dos presos que foram soltos e que não saíram. E iriam lá olhar a prisão lá com aberta, então teria um testemunho público e visual. Mas esse testemunho visual, puro e simples, não adianta. Ele tinha que vir acompanhado de algo mais, e esse era o papel desses enviados, colocar esse algo mais nessa informação. É aquilo que a gente falou um dia, assim, se só milagre convertesse, se Deus ficasse fazendo eventos miraculosos no céu, a gente ia chegar assim: olha que legal, tem um cara no céu. Mas emunar propriamente, fé propriamente não. Então esse elemento de que desenvolve emunar estava aqui. O Espírito Santo utilizando esses dois aqui. Testemunho prático. Esses dois aqui, o testemunho prático, a palavra, o ensinamento aprofundado, coisa e tal. Nós vamos chegar nisso mais para frente, essa questão do ensinamento aprofundado também. Então vamos lá. A questão de sinagoga lá que eu falei lá atrás. A palavra sinagoga, eu tive que anotar que eu não sou muito fã de grego. Porque sinagoga é uma expressão que foi uma transliteração grega. Sim é a expressão grega que significa com ou junto. E daí água, que significa conduta ou educação. Aí no Yiddish ela ficou atrelada com a questão de escola, com a questão de estudar, coisa e tal. Mas no hebraico, mas no hebraico, ela vem a expressão Beit Knesset. Beit, casa, e daí Knesset vem dessa palavra aqui, Knes. Essa é a raiz aqui. Essa é a raiz, que significa juntar, congregar, compilar, dobrar ou convocar. Casa de convocação. Ou seja, é uma casa de reunião. E a gente lembra de Cristo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, também lá estarei. Esta palavra não está atrelada a muros. Ela está atrelada, a gente já viu aqui, a pessoas que estão congregando, que estão reunidas. Então pode ser na beirada do rio, Ricardo? Pode ser na beirada do rio. Pode ser em casas privadas, inclusive existiam, quando o templo foi destruído, foram muitas casas privadas que foram feitas de sinagoga. O pequeno grupo que você faz em casa pode ser uma sinagoga. É uma sinagoga, é uma Beit Knesset. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia a sinagoga dos judeus. E aqui a gente já vê, então veja bem, essa sinagoga aqui é de muros, mas não significa que o termo está atrelado a muros. É a mesma coisa que fala de igreja. No grego, eclésias, que na verdade é pessoas, isso também já estava presente no hebraico. Então, sinagoga de Satanás não é você pensar que lá em Jerusalém tem um muro com paredes e tem um rabino lá falando que o Messias que Yoshua não é o Messias. Não, qualquer lugar, qualquer reunião de pessoas. É um ajuntamento. Qualquer ajuntamento de pessoas que fale do Messias é uma casa de reunião, a adoração do Messias é uma sinagoga de Deus. Que negue o Messias, sinagoga de Satanás. Então vamos lá, continua. Agora aqui, Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles dentro 3 sábados, disputou sobre eles as Escrituras. Então veja bem, ele estava discutindo a instrução, estava discutindo a Torá, junto com a sinagoga. Então ele também estava levando aquele evangelho para os judeus. Então ele ainda insistia com os judeus. Falamos de mulheres, falamos de gentios e ele insistindo com os judeus. Vamos continuar essa toada agora. Os doutores da lei, né? Então vamos lá. Daí agora o que acontece? Atos 17, 10 a 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas para Bereia. Por quê? Eles estavam na casa de Jason e houve um tumulto lá. Houve um tumulto
e foram lá à casa para pegar os dois, porque, eles não estavam lá, pegaram Jason, e Jason explicou para os magistrados que não estava tendo tumulto nenhum, né? Eu sei que no final quem acaba sendo espancado é quem tinha reunido a turba, né? Isso, exatamente, que era o chefe da sinagoga lá, que não dá certo a coisa. Tá, eles voltam... Mexer com multidão é muito perigoso. Muito perigoso. Sempre. E ele explica, os magistrados entendem, não tem problema nenhum, e daí eles voltam e... Não, é melhor vocês, Silas, vocês irem para a Bereia. A situação estava perigosa. Isso. E eles chegaram lá, foram à sinagoga, e chegaram na Bereia, foram à sinagoga. Esses foram os mais nobres. Quem foram os mais nobres? Os bereanos foram mais nobres que os de Tessalônica. Até a gente estava discutindo isso agora há pouco aqui. Entre os tessalônicos, por quê? E agora aqui a explicação do porquê dos mais nobres. De bom grado receberam. Essa é a primeira parte. Mas enquanto em Tessalônica sofreu oposição, tinha gente que não quero nem ouvir. Não vou nem ouvir. Tá, ouve. Aqui de bom grado eles receberam. E aqui, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então veja bem, 2 passos. Presta a Bíblia aqui, Alexandre. Para a gente não perder muito tempo com retórica. Os bereanos faziam o quê? Estou aberto para te ouvir, mas você pega e você me orienta aqui. Com isso aqui. É mais ou menos isso que os bereanos faziam. É para a gente ver que as duas posições são equivocadas, né? A posição de você rejeitar qualquer pensamento que seja diferente do seu é um equívoco, é um erro. Por outro lado, a posição de você aceitar qualquer coisa que te dizem é um erro, é um equívoco. A posição certa é você estar aberta para o pensamento diferente do seu, mas desde que esse pensamento ele se apresente fundamentado numa interpretação correta da Bíblia. Podemos, numa análise rasteira, do culto racional, podemos dizer assim, que não deixa de ser um culto racional. Então veja bem, essa nobreza dos bereanos já abordamos aqui. Um detalhe aqui. Eu coloquei aqui em cima, né? Eugenosteroi, o autor na linha da lição, ele utiliza essa expressão. Eu coloquei aqui para quem for usar os slides, como se escreve normalmente em grego. Tá. Aqui, coloquei um mapinha, volta lá um pouquinho, coloquei um mapinha aqui. Onde fica Tessalônica e onde fica Bereia. Só um apontamento importante sobre essas cidades ainda, e aí eu sugiro uma leitura complementar, quem tiver vontade de conhecer sobre o período mesmo. Tem um livro de história que se chama História da Vida Privada, e ele vai falar, são na verdade vários volumes, né? E no volume de História Antiga ele vai falar sobre esse primeiro século. Se a gente vai no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 12, e no capítulo 17, versículo 4, fala ali que se converteram muitas pessoas e se converteram mulheres de alta posição. Avança mais um tempo, se converteram muitas pessoas e muitas mulheres dignas ou mulheres de alta posição. Quem são essas mulheres de alta posição, essas viúvas? Na sociedade romana, os lugares sociais do homem e da mulher eram diferentes. Na sociedade grega também. Esse livro, História da Vida Privada, ajuda a gente a ter uma noção disso. O homem, ele era a pessoa que tinha acesso ao espaço público, ao culto público, ao culto do Estado romano, ao culto oficial. Quem tinha acesso ao culto romano era o homem. Quem ministrava isso, quem mandava nisso era o homem. Quem cuidava de fazer obras de caridade cívicas, por exemplo, oferecer um banquete para o cidadão de uma cidade, era o homem. Mas tinha um conjunto de mulheres que enviuvavam, que algumas delas, e o divórcio era permitido em Roma, que eram divorciadas, mas que tinham posses, tanto na sociedade grega quanto na sociedade romana, a mulher pode ter posse própria, que não tinham acesso a todo esse espaço político de projeção do culto romano, que não tinham acesso à política romana e à projeção política romana do culto cívico, mas tinha dinheiro, tinha importância na comunidade. E essas mulheres vão se destacar na igreja cristã. Elas se convertem ao cristianismo e elas se tornam patrocinadoras do cristianismo. Elas tinham posses, elas não tinham a ocupação da família, que era a responsabilidade das mulheres casadas. Por serem viúvas ou por serem divorciadas, por serem sozinhas, essas mulheres tinham condição de se dedicar plenamente ao evangelho. A figura do homem viúvo também é uma figura muito presente, que depois ocupa funções episcopais com o tempo. O homem que enviúva cedo, que tem aí por volta de 40 anos, 30 e poucos anos, é viúvo
tem energia, não tem uma família com a qual precisa se preocupar e tem condições de se dedicar integralmente ao Evangelho. Muitas vezes financiado por mulheres, dessas mulheres aí de alta posição. O próprio Paulo é uma figura que, pelas entrelinhas da Bíblia, a gente percebe seria alguém que se enquadra bastante nisso. Porque ele fala, bom seria que vocês ficassem, que todos fossem como eu. Ou seja, alguém que não era casado, quando ele está falando sobre o casamento. Paulo era alguém que não estava mais casado. Provavelmente ele tinha sido casado por ser membro do Sinédrio, mas não estava mais casado, provavelmente seria viúvo. E se dedicava integralmente ao Evangelho. Então, essa figura da mulher que lidera a igreja, que se destaca dentro da igreja, que tem recursos financeiros para alimentar a obra, ela é muito presente no cristianismo do primeiro, do segundo, até o terceiro século. Tá? As mulheres foram fundamentais no estabelecimento do cristianismo. Então vamos lá. Agora, Atenas. Chegamos em quarta-feira e agora aqui em Atenas um outro grupo. Veja que nós estamos falando, o apóstolo Paulo levando o evangelho, ainda insistindo com os judeus, levando o evangelho para mulheres, levando o evangelho em regiões mais pobres, com um público mais nobre, menos nobre, levando o evangelho para todos. E agora chegou na capital cultural da Grécia. E agora aqui a situação é diferente. O apóstolo Paulo chega na cidade enorme. E cidade enorme, ele anda pela cidade, ele olha muitos altares, ele se incomoda com aquilo, e ele prega, mesmo nessa cidade, para dois públicos diferentes. Um primeiro público, e depois um primeiro público mais, digamos, mais simples, que tinha uma visão mística, uma visão mais mística, digamos assim, e o outro um grupo de filósofos. O primeiro lugar que Paulo vai pregar é no mercado. O mercado na Grécia e na cidade de Atenas, ele era a ágora, né? Ele era o ponto de encontro. Era o lugar onde você ia para comprar azeite, onde você ia para comprar peixe, onde você ia para discutir política, onde você ia para discutir filosofia também. De repente você estava no mercado, alguém subia no banquinho e começava a discursar, juntava a gente ao redor e ficava ouvindo ele, e questionava, e debatia. O debate público ele era muito forte. E não era tido como louco, se alguém faz isso aqui na praça. Hoje é louco, não estou falando que o irmão agora tem que pegar a Bíblia, ir para a praça, subir no banquinho costume. E começar a gritar a plenos pulmões. É que na nossa cidade tem alguém que faz isso aqui. O que acontecia em Atenas era de estar a gente ali fazendo disputa filosófica, discutindo. Muitas vezes estava andando um filósofo pelo mercado e atrás do filósofo iam ali os discípulos dele, tendo aula ao ar livre, e de repente o filósofo parava, olhava para uma coisa e falava, olha, o que é virtude? O que é beleza? E começava a discutir. Qual é a origem das coisas? De onde vieram todas as coisas? Isso era normal. Isso era normal. Visto como normal. E Paulo está ali no meio dessa gente discutindo. Só que enquanto tinha essa gente discutindo isso, tinha um fulano vendendo o peixe dele, um outro fulano vendendo vinho, e tinha alguém fazendo sacrifício para algum deus, adorando alguma imagem, alguma estátua. É uma cidade grande, é uma cidade com muita gente. Mas aí que dá, você nota o seguinte, era algo comum, mas você percebe que aparece um judeuzinho lá e a coisa se destaca. Porque Paulo começou a pregar uma coisa, o judaísmo em Atenas eles já conheciam, sabia que existia essa coisa de judeu. Mas de repente aparece um Paulo lá pregando algo que eles não conhecem. Um pouco e aí de repente olham para aquilo e pensam, será que isso é uma nova escola filosófica? De onde está saindo essa figura aí pregando essas coisas? O que ele está pregando? E a gente vê aqui, e alguns filósofos epicureus e estoicos continham com ele. Uns diziam, o que quer dizer esse paroleiro, né? Esse falador. Esse falador que fala parola, né? É palavra. E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava, evangelizava a Jesus e a ressurreição. O autor da lição fala que a ressurreição são coisas estranhas. Estranhas aos gregos. Vamos falar sobre isso, né? Agora a questão aqui, históricos. O que acreditava? Que a virtude aprende-se cultivando o despreendimento e a apatia face aos sentimentos e paixões. O que o estoicismo é o seguinte, a felicidade ela é encontrada quando você domina, quando você até certo aniquila ponto, suas paixões. Ou até certo ponto, é isso, aniquila, anula. Eu estava com anula na cabeça, assim, quase que anula. E o epicurista é o oposto.
que eles vão ver que devemos estar atentos às nossas necessidades e tentar satisfazê-las. Só assim poderemos ser felizes. Ou seja, a felicidade é encontrada através da consulta às paixões. E aqui a paixão se cala. Aqui a paixão fala. Entendendo o estoico acredita que a virtude, e uma das questões que os gregos se preocupavam muito era a virtude, o estoico acredita que a virtude está na indiferença em relação ao mundo. Então você criaria uma posição de paz, de serenidade tão grande, que o mundo está caindo aos pedaços e você está indiferente, você está nem aí. O epicurista não é uma fruição doida de prazer, não é libertinagem. Seria um estado apático. É apático, é de indiferença. O epicurista não, o epicurista diz assim, você é um ser vivo e você tem vontades, e as suas vontades não são necessariamente más, elas são boas. Você precisa comer e gostar da sua comida, mas comer com moderação. Você precisa fazer exercício e gostar do seu exercício, mas fazer exercício com moderação. Então a ideia do epicurista é: todas as coisas você deve fazer com equilíbrio, com moderação, enquanto que o estoico dizia indiferença em relação ao mundo. O pensamento estoico foi base para a formação do pensamento católico medieval, tá? Então essa ideia de ficar se chicoteando, de negar o próprio corpo, de fazer jejuns intermináveis, isso aí é coisa de estoico. O epicurismo, algumas pessoas podem estar assustadas talvez, porque a construção histórica do conceito deturpou a etimologia original, né? a ideia original. Muito em função da visão da Idade Média, né? O epicurismo virou sinônimo de libertinagem, de você dar vazão aos prazeres de forma desordenada. Não era essa a ideia de Epicuro. Hedonismo é uma coisa bem bacana, isso. Olhando a ideia dos... Então vamos lá, vamos para o próximo. Agora a questão aqui. Agora a gente tem aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 22 e 23. Estando Paulo no meio do Areópago, ou seja, agora ele não está mais no mercado. Isso, aquele pessoal pegou ele, tirou lá levou ele para o Areópago, ou seja, é um outro. Não levou na marra, tá? Ele foi convidado. Por favor, vem aqui, a gente quer te ouvir. Exatamente. E vou te levar para quem? Agora não é mais o povão da cidade. Vamos pensar assim, era uma universidade. Paulo foi lá para passar por uma sabatina. O Areópago era o lugar onde era feito o debate qualificado acadêmico. Então, aquele monte de gente que estava no mercado fazendo discípulo, eles representavam escolas teóricas. A gente viu a escola dos epicuros, a escola hedonista também, o estoico. Aqui no Areópago era um lugar onde a gente não está misturado com o populacho. A gente vai fazendo uma discussão filósofos, influentes políticos. Qual que é a posição filosófica de Paulo? Essa é a pergunta que eles querem fazer para ele. E veja qual que é essa escola que você está defendendo? E veja como que ele começa, né, a questão. Como ele estava andando pela cidade incomodado com aquele monte de altar, veja, ele fala e disse: varões atenienses, em tudo vos vejo com mais religiosidade. Essa expressão aqui desde da monedesteros, ela traz uma conotação um tanto supersticiosos. E aí é justamente o que eles não se achavam, que é o que o Alexandre está dizendo. Aquele povo era diferente, eles viam essa questão dos deuses gregos de uma forma diferente. Você quer discorrer? Podemos falar sobre isso. O povo grego, o povo comum, que está lá no mercado, eles acreditavam que os deuses eram reais. Eles achavam assim: tem o deus Zeus, tem a deusa Afrodite, tem a deusa Minerva, e eu vou fazer sacrifício para esse deus vai me atender. É pessoal. É pessoal. Um ser pessoal. Era um ser pessoal, antropomórfico, tinha forma humana, só que era imortal. Eles tinham essa noção. Aqui, esses filósofos, na maioria deles, eles não acreditavam na realidade desses deuses. Eles achavam que esses deuses representavam aspectos da existência humana. Então, a deusa Atena representa o aspecto humano da sabedoria. O deus Marte, ou Ares, representa o aspecto humano da violência, da guerra. E existiria uma divindade, só que não é uma divindade pessoal, é uma divindade impessoal. Existem dois caminhos de pensamento dentro da filosofia grega que são muito, muito conhecidos e muito famosos, a gente pode pensar. O caminho aristotélico e o caminho platônico, né? Enquanto Aristóteles, vamos começar por Platão. Enquanto Platão defende que existe uma separação entre corpo e espírito e alma, e que existe um mundo das ideias onde habita a alma, e que o ser humano tem uma alma imortal,
capaz de, depois da morte, se voltar para o plano das ideias, essa existência humana permaneceria depois da morte, Aristóteles tem uma visão um pouco mais material. Aristóteles diz que o homem ele é um com o corpo, e a existência corporal do homem ela acontece simultânea à sua existência mental. Então não existe uma separação entre corpo e mente tão marcada em Aristóteles. Uma preocupação constante entre os gregos era: qual a origem das coisas? De onde vieram as coisas? Qual a natureza das coisas? Do que as coisas são feitas? Um filósofo ia lá e dizia: as coisas todas vieram da água. Outro dizia: as coisas todas vieram do fogo. As coisas todas vieram da terra. As coisas todas vieram do ar, do átomo. Sempre os filósofos gregos tinham uma preocupação em explicar as coisas sem a intervenção divina. Sem essa ideia de que teve um Deus que criou, ou saiu da machadada que Atena levou na cabeça, que Zeus levou na cabeça. Então, eles tentavam superar a noção mítica da história dos deuses para explicar as coisas. E aí Paulo chega e fala: eu vejo vocês supersticiosos. Ofende um pouquinho. Então, veja bem, esse Areópago tinha, obviamente, esses filósofos querendo ser mais chiques, vamos dizer assim, né? Mas também devia ter um hibridismo de um pouco de tudo ali nesse Areópago, né? Mas ele fala tudo isso é superstição. Então vamos lá. Porque passando eu vendo-vos os santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse pois que vos honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Esse altar de Deus desconhecido, o que ele está se referindo aqui? Existia um filósofo que vivia isolado na ilha de Creta, Canossos, a expressão grega utilizada, por volta de 600 anos a C. Seu nome era Epimênides. O que acontece? Esse Epimênides, houve uma grande seca nessa região e se pediam para os deuses para que acabasse com a seca. E o que acontece? Nenhum deus que eles ofereciam culto lá resolvia o problema. Então vamos chamar aquele doidinho lá, mais ou menos isso que eles falaram. Aquele sujeito estranho. Por quê? Por que esse sujeito estranho? Porque ele era monoteísta. E ele falou o seguinte para eles: então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão soltar animais lá, bode, carneiro, coisa e tal. Aonde esses animais? No altar em que vocês estiverem, que eles pararam, o que vocês fazem? Vocês vão lá e vocês oferecem sacrifício. E eles não pararam em altar nenhum. Saíram lá da cidade, foram lá para uma região, e daí ele falou: então faz o seguinte, vocês vão levantar um altar agora ali, e vocês vão oferecer sacrifício. Eles fizeram e veio a chuva. Mas sacrificar para que Deus? O Deus desconhecido. Esse é o Deus. A essa história o apóstolo Paulo, possivelmente, alguns teólogos entendem assim, eu também acho. É possível. Essa história. É possível, faz sentido. Eis, pois, vos honrais não conhecendo, eis que vos anuncio. É o Deus desconhecido. E a história provavelmente é essa. E o Deus desconhecido, com o nome desconhecido, é Yahweh, é Hashem, é aquele nome que não é dito. E o apóstolo Paulo, ele se utiliza, a gente vê aqui a perspicácia do sujeito, ele se utiliza de uma premissa grega, inconteste, uma premissa grega. Ele não vem esfregando o Torá na cara deles. Ele provavelmente deve ter mais coisa do que ele fala, inclusive no mercado. E, com certeza, ele se utilizando dos seus conhecimentos, né? Ele se utilizando dos seus conhecimentos da cultura helenística, dos conhecimentos da filosofia também, ele argumenta na linguagem deles. Porque é muito fácil a gente, na igreja, coordenar a lição. É difícil a gente defender religiosidade, a gente defender as cadeiras acadêmicas, a gente tem que ter bom senso também. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo foi convidado. Veja bem, ele foi convidado, ele ia à sinagoga. Mercado é um lugar público. Ele falou nos termos daquilo que era aceitável. Isso. Mercado é um lugar público. Como o Alexandre falou, era para aquilo. Uhum. Sinagoga, ele era judeu. Ou seja, ele estava na casa dele. Não só judeu, como fariseu. Areópago, ele é um ser alienígena. Exatamente. Areópago, mas foi convidado. Mas é interessante a linha narrativa do Paulo, né? Que quando ele vai começar o discurso, ele começa com uma questão grega filosófica ao extremo. A primeira questão que eu tinha dito que os gregos se preocupavam: qual a origem das coisas? E aí Paulo vai falar: porque eu tenho nessa teoria filosófica que eu estou defendendo aqui, nessa religião, eu tenho uma explicação para a origem das coisas. Os gregos estavam todos atentos ali. Qual que é a explicação para a origem das coisas então? Seria o fogo? Seria a água? Seria o átomo? Seria... Porque Deus criou todas as coisas. Pera lá!
ele está voltando para a explicação mítica na visão desses gregos. Ele está saindo da filosofia e está indo para a religião. E seguindo depois, ele fala que esse Deus haveria de julgar. Uma outra preocupação dos gregos era com a moral. Então, quais são os elementos pelos quais nós somos julgados? O que eu devo fazer para ser bom? O que é a virtude? Paulo vem falando, esse caminho que eu ofereço explica a origem das coisas. Esse caminho que eu ofereço explica o que é virtude e explica que vai ter um julgamento com uma regra, que é clara e que existe. E esse caminho também responde à terceira questão. A terceira questão que eu apresentei que os gregos se preocupavam também é qual é a essência humana. Existe uma essência imaterial que existe depois do corpo, como diz Platão? Ou existe apenas a existência concreta, real, como diz Aristóteles? Paulo ele se aproxima muito mais de uma perspectiva aristotélica. Só que ele fala assim, existe uma existência após a morte, existe um Deus pessoal. Essa existência após a morte não é uma vida de uma alma apenada tocando harpa e não é uma consciência descarnada no mundo das ideias. Essa existência pós-morte é ressurreição, é refazer, é deixar de estar morto. E aí ele termina o discurso dele falando de ressurreição. No momento que Paulo vai falar de ressurreição, algumas pessoas acreditaram, uma minoria acreditou nele, só que daí os outros filósofos olharam aquilo que ele viu, entenderam a que ele tinha vindo e disseram assim, isso aí a gente conversa outra hora. Ou seja, isso que você está fazendo, meu caro, não é filosofia, é superstição. E aí, pouca coisa pra gente, nós somos mais do que isso. Rapidinho, último detalhe, eu misturar religião com filosofia, Aristóteles, aquilo que Santo Amaro, eu não concordo muito. É complicado. Vamos ficar Bíblia com Bíblia, mesmo é melhor. Eu me divirto, eu gosto. Mas vamos lá. É divertido, mas é perigoso. Vamos lá. Daí a gente chega agora em Corinto. Aqui provavelmente, inclusive, alguns entendem que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas logo após o concílio de Jerusalém. Mas outros entendem que foi aqui em Corinto, inclusive Ellen White. E depois disso partiu de Atenas e chegou em Corinto. Então a gente já tem uma possibilidade, adeptos que somos a igreja adventista, entendemos que ele aqui, chegando em Corinto, escreve a carta aos Gálatas. Ou seja, passou lá 2 vezes, chegaram os judaizantes lá enchendo o ouvido do povo, falando justamente de circuncisão e coisa e tal, que tem que se converter primeiro ao judaísmo para aceitar a Cristo, coisa e tal. Dá até de criar a hipótese se o rolo dele não saber para onde ia, enquanto ele estava atravessando a Galácia, não era já preocupado com os judaizantes. Mas aqui também, veja bem, o apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele com Áquila e com Priscila, adivinha quem que é o apóstolo Paulo aqui, no desenho? Eu acho que é o carequinha. Isso. Alguns entendem que o apóstolo Paulo era calvo. E tem alguns textos lá que dão algum embasamento a isso. E achando certo, judeu o nome de Áquila e Priscila, natural do ponto, que pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foram libertos, se juntou com eles e, como era do mesmo ofício, ou seja, construíam tendas, e hoje seria o equivalente a um arquiteto, engenheiro, uma coisa assim, ficou com eles. Ele aprendeu isso aonde? Ele aprendeu isso estudando na escola Prushim, na escola dos fariseus. Lá na juventude, né? Lá na juventude, porque eles aprendiam a maioria dos judeus eram escribas, doutores da lei, mas eles estudavam a lei, estudavam a Torá, a instrução, mas eles também aprendiam um ofício paralelo. Isso era normal. Há quem diga também que o ofício de fazer tenda poderia ser um negócio de família, né? Que o pai dele, inclusive, teria fornecido tendas para o exército romano no passado. Sim. E talvez até uma coisa não exclui a outra. Possivelmente por isso escolheu esse ofício e não outro. Sim. Porque existem textos que trazem essa informação de que se aprendia uma segunda profissão na escola dos fariseus, além de ser doutor da lei. Tá, um ponto aqui também. Aqui o apóstolo Paulo, ele tinha uma relutância com relação a exercer o ministério exclusivamente com dinheiro, mas chega donativos também e isso muda com o tempo. E aqui é a evolução histórica, vamos dizer assim, nesse começo, nesse desenrolar disso que se chama hoje de igreja primitiva, não gosto muito desse jogo de linguagem, né, dessa questão do ministério exclusivamente assalariado. É interessante, né, porque esses donativos que sustentam Paulo em Corinto, eles vêm da Macedônia, que era uma região mais pobre do que Corinto.
Então, muitas vezes, uma região mais pobre ajuda a sustentar o evangelho numa região mais rica. Também, é só você pensar que hoje a concentração de adventistas no Brasil é maior que a concentração de adventistas na Europa. E nós temos a responsabilidade de ajudar na pregação do evangelho num continente que é muito mais rico que a gente também. Então, a gente tem que ajudar a manter obreiro na Europa, tem que ajudar a manter obreiro em países que são mais ricos do que o Brasil. A gente tem a linha da lição aqui falando de Crispo, que era líder da sinagoga, que se converteu, a Águia e Priscila também. Aqui, no caso, a gente tem na linha da lição também que Timóteo trouxeram algumas contribuições financeiras da igreja de lá. Né? Então, o ponto importante aqui em Coríntios que vocês podem estar ressaltando é essa questão monetária. Não só no sentido de caridade, de você ajudar, mas a questão, a questão dos pastores, a questão de você. E eu trago um outro ponto que eu acho que é mais importante, porque a obra, ela efetivamente paga salários. Mas um povo que eu acho que deve ser melhor olhado é o obreiro. O obreiro, infelizmente, ele é deixado em segundo plano, o obreiro voluntário. Aquela pessoa que vende o nosso amiguinho, eu me lembro quando eu era criança, tinha o irmão Aristão aqui que fazia esse tipo de trabalho. Meu pai comprou o nosso amiguinho e por ser adventista podia ter desconto, ele nunca aceitava o desconto, porque ele sabia da dificuldade que eles passavam. Então podemos olhar esse ponto um pouco mais devagar na classe e dar um pouco mais de valor a esses obreiros que estão sendo desprezados, infelizmente. Ok, pessoal, então agora volto aqui para nós darmos encerramento. Foram muitas entrelinhas, né? Realmente a lição vai dar quase uma hora e pouquinho. E espero que vocês tenham gostado, porque é muita informação. É um conteúdo bastante diferenciado, por isso que o nome desse projeto é Entre Linhas. É por isso que nós temos assim, achado bastante aceitação, né, nos grupos, o pessoal tem gostado, tem aprendido. E durante o vídeo a gente não quis interromper, né, para não quebrar a linha de raciocínio, mas não se esqueça de deixar seu joinha se você realmente gostou. Se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva no canal e aí você fica sabendo dos lançamentos dos próximos vídeos. E também comente aqui, porque aqui no YouTube vai ficar bem mais de fácil acesso do que se você comentar lá no grupo do WhatsApp. Mas se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp 1, para troca de materiais, discussões e tudo mais, tem o link aqui embaixo na descrição. Se quiser fazer parte do grupo 2, um grupo mais tranquilo, sem muita troca de material, sem muita discussão, só questões mesmo do canal, dos vídeos aqui, então também tem o link aqui na descrição. E esses slides aqui já foram disponibilizados nos dois grupos, né, Ricardo? E também serão armazenados no Google Drive. Ok? Com um histórico lá, para que as pessoas não precisem, cadê o material de tal lição? Tá lá. No Drive, tá tudo. Beleza? Tudo isso aqui na descrição. Só uma desculpa, né, que eu tenho que pedir. Algumas pessoas têm procurado nós três no WhatsApp, no privado, né, no particular, para tirar dúvidas e tal. Eu peço desculpa se às vezes não consigo, acredito que eles também não conseguem responder com tempo hábil. Às vezes até visualiza, mas não dá tempo de responder mesmo, pessoal. É porque a semana é muito atribulada, é muita coisa para fazer e às vezes acaba passando, é muita gente e a gente não consegue responder. Eu não sei se está para ver o vídeo, mas o Alexandre está com a cara. A gente não consegue responder todo mundo, tá? A gente está olhando desculpa aqui. por isso. E na verdade, pessoal, às vezes a gente recebe, tanto de vocês quanto de outras pessoas, a mensagem no WhatsApp. Às vezes a gente está no trânsito, no meio de uma reunião, alguma coisa que não dá para pensar naquele assunto. E isso passa, né? Dá lá visualizado e depois a vida continua e a gente esquece. E, gente, é muita coisa que a gente tem no celular. Não sei se você já muita coisa. Se a gente perder alguma coisa pelo caminho, desculpa. Eu acho que eu respondi uma pessoa quase uns 15 dias depois. 2 semanas depois. Depois que eu vi, esqueci, daí eu respondi. Faz parte, né, pessoal? Por isso fica um incentivo também de comentar aqui no vídeo e que os irmãos aí da família Entre Linhas acessem esses comentários que eu mostro aqui, ajude os irmãos que estão lá postando algumas dúvidas, nos ajude aí que possamos criar, né, Vamos dividir a tarefa. Uma família aqui, realmente, uma família que todos trabalhem, ok, pessoal? Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, obrigado por vocês compartilharem, obrigado pelo pessoal aí que apoia mesmo o canal Entre Linhas, nos manda elogio, como também divulga esse vídeo. E tem que mandar um abraço pro irmão Vitor. Ele era aqui de Campo Mourão e foi, acho que lá para São Paulo, pro interior de São Paulo, e mandou para mim essa mensagem, tá vendo o seu vídeo. Irmão Vitor, obrigado aí. Né, que Deus acompanhe. Ele falou, estou compartilhando. Obrigado aí, pessoal. A todos vocês, nosso abraço e nos vemos então na 10ª lição desse terceiro trimestre. Tchau, tchau. Tchau.